O estudo de hoje se baseia no Salmo 49. Nas diversas versões da Bíblia, o Salmo 49 aparece com títulos. Em algumas delas aparece com títulos. E os títulos são os seguintes: A vaidade dos bens terrestres. Só Deus salva da morte. Outra diz assim: A vaidade do homem. Outra diz: A transitoriedade dos bens terrenos. E ainda outra diz assim: a vaidade das riquezas. Na verdade, irmãos, os seres humanos confiam nas riquezas. Na maioria das vezes confiam nas riquezas. E o salmista está dizendo aqui que confiar nas riquezas é vaidade. Ou seja, é tolice, não é uma coisa concreta, não é algo em que você pode realmente se fiar, confiar. Veja o Salmo no verso 6, diz o seguinte: eles confiam nos bens, gloriam-se nas muitas riquezas. Por que é, irmãos, que os seres humanos procuram ajuntar tantos bens, ter tantas riquezas? Porque confiam nelas. Entendem que com riquezas, com dinheiro, com bens, tem segurança. Veja aqui o verso 11, diz assim: eles são grandes proprietários de terra, dão seus nomes às terras. São latifundiários que entendem que a propriedade da terra lhes dá a certeza de segurança na vida. Verso 18 diz assim: estes são egoístas, fazem o bem somente para si. Bom, essa é uma maneira de viver. Eu lembro uma vez havia uma propaganda na TV que dizia assim: o dinheiro não traz felicidade, ele manda buscar. Dando essa importância ao dinheiro, como se o dinheiro pudesse trazer a felicidade, como se o dinheiro pudesse produzir a felicidade. Agora o salmista continua falando agora sobre a morte. Verso 12: esses que têm tanta confiança na riqueza perecem como os animais. Verso 14 diz assim: como ovelhas, a morte lhes servirá de pastor. Serão desfeitos na sepultura, longe de suas mansões. Veja, irmãos, tanta confiança nos bens, tanta confiança nas propriedades, no patrimônio, e vão ser desfigurados na sepultura, como todos os outros, como os animais. Verso 10 diz assim: sábios e loucos deixam aos outros os seus bens. Já vi também um dito popular que diz assim, que caixão de defuntos não tem gaveta. Não tem gaveta para levar as coisas. Como pensavam os egípcios, por exemplo, que ao sepultar os seus habitantes, sepultavam, e se eles fossem ricos, sepultavam com as joias, sepultavam com alimento, às vezes sepultavam até com servos. Mas veja, irmãos, sábios e loucos deixam tudo ao morrer. Entretanto, irmãos, os sábios contemplam além da sepultura. Os sábios contemplam a esperança gloriosa, a recompensa, a ressurreição. E que são esses sábios, irmãos? São aqueles que conhecem o plano da salvação. Sábios para a salvação. E o salmista, nesse mesmo salmo, diz assim, no verso 15: mas meu Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Ele me receberá, me levantará para junto dele. A morte é poderosa, irmãos, é muito poderosa. Tanto é que a Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. E ela é poderosa, irmãos, porque ela ceifa tanto ricos como pobres, como sábios, como loucos. Ela ceifa a todos. Entretanto, irmãos, se você é sábio, se você conhece o plano de Deus para você, você vai ter a certeza da salvação. E essa certeza da salvação vai produzir esperança, ela vai produzir segurança e ela vai produzir significado à sua vida.
Agora, irmãos, uma pergunta muito simples. Você quer ser salvo para a salvação? Ou quer ser tolo, confiando nas riquezas temporais, confiando nos bens, confiando na fama? O Senhor Jesus, irmãos, quer que nós sejamos sábios para a salvação. Sábios na sabedoria de que o Senhor Deus enviou seu Filho para nos salvar. E aí então vai acontecer conosco o mesmo que o salmista estava dizendo aqui no verso 15. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Ou seja, ele me receberá, ele me levará para junto dele. Eu quero muito, irmãos, que o Senhor me leve para junto dele. Eu quero ser salvo para a salvação. Não é uma sabedoria vaidosa. Não, eu sou sábio, eu sou inteligente. Não, irmão, sabedoria para a salvação. Sabedoria que Deus deu seu Filho para que nós pudéssemos ser salvos. Sabedoria que ele nos deu de graça, sem merecermos a salvação em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a cada um de nós e que possamos pensar dessa maneira, salvos no Senhor Jesus. Sendo salvo pelo Senhor Jesus, a sepultura não terá poder sobre nós.